tarde, né, para quem já está aí. A gente está muito feliz de ter a oportunidade de encontrar pessoas, né, rever amigos, partilhar um pouquinho de conhecimento, trocar experiências, falar de um novo olhar, né, principalmente em relação ao sofrimento, né, que essa doença, que a demência de Alzheimer traz, principalmente para as famílias que vivenciam essa doença. Então, eu gostaria de agradecer a enfermeira Wagner, que é a nossa, ela acabou de entrar, a enfermeira Wagner, que é a nossa gerente hoje da educação continuada, pela iniciativa, né? O HGG tem um projeto que é o Saúde na Praça, que, se eu não estou enganada, ele ocorre, acho que desde 2017, esse projeto, ele foi criado com a intenção de promover para a comunidade, né, um serviço, uma prestação de serviço com relação a temas relevantes. Hoje vocês sabem que todo mês é mês de alguma coisa, né? Setembro amarelo, outubro acho que é azul, né? Novembro é rosa. Então sempre são feitas campanhas, né? Que trazem, que tem como objetivo a informação. E o HGG tem uma praça que foi revitalizada, e essa praça funcionava ali com uma tenda, onde durante todo o mês o hospital promovia um serviço para a comunidade, para prestar informações sobre doenças, sobre cuidados com a saúde. Isso é um projeto, né, da nossa organização social, e eu também quero agradecer ao Dr. Zé Cláudio, né, que é o nosso coordenador, nosso diretor do IDTEC. E a Wagner, então, diante dessa pandemia, onde essas tendas não poderiam mais ser realizadas por conta da aglomeração, né, de ter várias pessoas, eu acho que ela teve, assim, uma visão de fazer, então, na forma de live, onde a gente também teria o alcance, né, e a gente poderia continuar seguindo com a proposta. No mês passado, a gente, não, ainda dentro do mês, né, Setembro Amarelo, foi sobre o suicídio, e dessa vez a gente traz, em comemoração, tanto ao Dia, né, Mundial de Alzheimer, que foi no dia 21 de setembro, né, foi comemorado o Dia Mundial de Alzheimer, e para comemorar também, eu não sei se as pessoas sabem, né, o dia 1º de outubro é Dia do Idoso, e esse Dia do Idoso é comemorado no dia 1º, porque foi quando a lei, o Estatuto do Idoso, né, se tornou a Lei 10.741, que instituiu o Estatuto do Idoso em 2003, então nós já vamos para 17 anos, né, do Estatuto do Idoso, que garantiu alguns direitos para as pessoas idosas. Então, em comemoração a essas duas datas muito importantes, a gente resolveu fazer essa live, trazendo duas parceiras, amigas, queridas, duas profissionais que eu respeito muito, a doutora Elisa Borges, geriatra, atual presidente da SBGG, a seção Goiás, e minha parceira no cuidado paliativo do HGG, e também a doutora Leila, que também é médica, e a Leila é arte terapeuta, e tem um trabalho muito incrível, e está ensinando muito para a gente, e a gente então escolheu não para ficar falando de doença. Eu acho que a gente quer falar de estratégias de cuidado. Olhar para essas pessoas, olhar para essas famílias e encontrar estratégias, muitas vezes não farmacológicas, que podem surtir um efeito fantástico, podem trazer conforto e tranquilidade. Às vezes, de uma forma muito mais calorosa, amorosa, né? Do que às vezes simplesmente administrar uma medicação. Então, o objetivo daqui hoje é falar de cuidado, é falar de amor, é falar de estratégias que podem ajudar a gente a cuidar dessas pessoas queridas, né? Que precisam muito
desse cuidado. O tema hoje, então, é como a arte-terapia pode ser empregada nos pacientes com demência avançada. Então, o nosso objetivo é esse, e o tema, a memória artística do paciente com Alzheimer. Eu vou pedir, então, à doutora Elisa que fale, né, sobre a experiência dela, sobre a vivência dela, sobre os desafios, né, que é esse cuidado com o paciente com Alzheimer, certo? E depois a doutora Leila, e no final a gente vai pedir a vocês que pelo chat façam as perguntas, tá? Então, vamos dar início. A memória artística do paciente com Alzheimer. Doutora Elisa. Boa tarde. Obrigada pela essa oportunidade. Vou agradecer o HGG na figura da Wagner, que se empenhou muito desde a semana passada para que a gente estivesse aqui, nós três comprometidas. E quando a gente está bem acompanhada, a gente se sente mais tranquila, né? Então, estou muito bem acompanhada pela doutora Ana, pela doutora Leila, e eu penso que, só reforçando o que a doutora Ana disse, quando a gente fala além da doença, eu penso que a gente alcança mais quem realmente vive a doença. Então, a minha impressão, eu sou geriatra, e todas as vezes que eu atendo um paciente com doença de Alzheimer ou com sinais sugestivos de um quadro de demência de Alzheimer, a primeira impressão o primeiro sentimento que eu tenho é o sentimento de médico, principalmente quando eu iniciei a minha atuação como geriatra. Nos primeiros dias de consultório, é aquele sentimento de médico. Será que eu vou conseguir falar o que é a doença de Alzheimer? Será que eu vou conseguir dizer o que essa doença significa para a família? Será que eu vou conseguir prescrever as medicações corretas? Será que ele vai responder bem? Ao longo do tempo, à medida que a gente, não só em consultório, mas discutindo com os colegas, vivenciando principalmente o cuidado domiciliar, as visitas domiciliares, hoje a minha angústia é um pouco diferente. O que mais me traz à tona é o sentimento de que será que essa família vai se sentir em paz cuidando dessa pessoa? Porque são tantas dúvidas, tantas angústias, e o dia a dia é tão único para cada paciente, que ao longo do tempo a gente vai percebendo que medicação é só um detalhe dentro daquele iceberg que é presenciar um diagnóstico, conviver com uma pessoa que tem um quadro demencial. Então, a gente sabe, né, a maioria das pessoas que cuidam, estão aqui presentes cuidando, elas com certeza sabem o curso, né, da doença. Tem um curso leve, tem um curso moderado, tem um curso grave, até aquele curso final. Mas o desafio do diagnóstico e o avançar dessa doença vai levando a pessoa a viver um dia após o outro, porque são muitas surpresas, são muitas... às vezes a pessoa não pensa que vai enfrentar uma situação e acaba se deparando de repente com um comportamento muito alterado, com situações sociais delicadas e que são um verdadeiro desafio. A principal dificuldade que eu vejo no início e que é essencial, eu penso que é essencial para iniciar o cuidado, é primeiramente quando você tem o primeiro contato com esse paciente, saber comunicar a ele e à sua família o impacto da sua doença no dia a dia dela, né? O que aquela doença vai significar para ela? Como que no consultório ela descreve, ou no dia a dia, numa visita, por exemplo, no hospital, como que ela descreve aquela pessoa
qualidade alimentar, o sono. A Elisa está no hospital para não ter problema, viu, gente? E a internet não está ajudando. Aí, vamos ver se ela Mas consegue. Ela deve retornar. A gente sempre tem que contar com essas surpresas, né? Aí, voltei? Voltei? Voltou. Estou aqui? Então, assim, ao longo do tempo, o que mais traz essa preocupação, assim, que eu vejo muito essencial para o cuidado, é como essa pessoa era antes. Porque a família vai passar por inúmeras dificuldades, desde o início do diagnóstico, em que a pessoa demonstra ainda capacidades, demonstra capacidade de tomar, às vezes, até decisões, de entender o que está acontecendo, e ela vai avançando, né? Até aquelas famílias que enfrentam pacientes com sérias dificuldades de relacionar, de reconhecimento das suas próprias, das próprias pessoas do seu convívio, alterações de sono, comportamento, memória muito prejudicada. Mas o interessante disso é que, até nessas situações em que o paciente tem um quadro de demência moderada a grave, ele tem traços de personalidade que ficam e que fazem reconhecer aquela pessoa não como a pessoa com demência, mas o João, a Maria, a Joana, aquela pessoa que um dia a família pôde contar no diagnóstico como ele era. E aquela pessoa que às vezes a família vai chegar e vai falar assim: nossa, mas ele é assim, era assim, 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 agora está acontecendo isso, ele não está me reconhecendo, ele está querendo fugir de casa, não está conseguindo gerenciar o seu dinheiro. Mas a personalidade da pessoa, mesmo nos casos mais avançados, traços de personalidade a gente percebe. Os gostos, os gestos, quem ela mais se identificava. E isso me marca muito enquanto profissional, porque no consultório, às vezes, a gente vê um paciente mais lúcido, com um acometimento de uma doença mais leve, e às vezes em casa a gente vê um paciente com uma demência muito avançada, e mesmo assim, os traços deles podem ser identificados. Agora há pouco eu estava fazendo uma visita domiciliar, vim de lá, inclusive, uma paciente com demência tipo provável Alzheimer avançada. E o grande dilema que essa família está vivendo é alimentação de conforto. A família decidiu, a sobrinha que cuida decidiu que não queria desejo dela, depois de muita conversa, compartilhar decisões, ela entendeu que ela não gostaria que ela fosse sondada. Mas nem por isso tem sido fácil enfrentar as dificuldades do dia a dia de se alimentar. E é interessante que ela contactua muito pouco, mas quando eu chego perto dela, a pressão sempre fica um pouco mais alta, ela faz uma taquicardia e ela começa a gemer. Mas ela contactua muito pouco com todo mundo da casa. E aí eu fui perguntar para a sobrinha, falei, sempre que chega alguém, ela fica assim? Ela falou, não, doutora, ela só fica assim quando é pessoa de fora. Porque quando ela era lúcida, ela também ficava muito agoniada quando ia ao médico. E aí a gente pode muito bem passar desapercebido, né? Pensar assim, não, isso é porque a família enxerga dessa forma. Mas são várias as situações que várias vezes eu vou nessa casa e ela reage da mesma forma. E eu percebo que depois que passam uns minutos assim mais tranquilos, que eu saio do quarto, ela retorna ao seu basal, ela fica tranquila, ela respira tranquilamente, ela para de gemer. Então, naquele momento, eu entendo que
ela pode não reconhecer as pessoas que cuidam dela, mas ela sabe que ela ama essas pessoas, né? E que uma pessoa de fora é uma ameaça a ela. Numa situação em que ela não consegue se comunicar, que ela já está em mutismo, mas o corpo fala por ela. Então, esses desafios do cuidado, eu penso que são a nossa principal preocupação e a minha principal, que eu considero o principal desafio. Falar sobre essas alterações de comportamento, de cuidar dessas pessoas, mas nunca deixar de valorizar aquilo que a pessoa demonstra ser e aquela marca daquela pessoa, né? A personalidade que ela leva até o seu final. E a cada um a gente percebe que existem marcas que levam a família mais dificuldades e por maior comprometimento cognitivo ele tenha. E uma das coisas que eu acho super importante é que geralmente a família chega com muita angústia por um medicamento. Primeiro por exames, para detectar aquela doença, para detectar a demência. E aí a gente vai conversando e mostrando que os dados que a família leva para a gente são principal para fazer esse diagnóstico. Podem não ser suficientes, mas são principal para fazer um diagnóstico de um quadro demencial, no caso Alzheimer. Mas a família, depois que passa por essa fase do diagnóstico, fica muito angustiada por medicamento. E ao longo do tempo, e eu considero que eu tenho ainda muito tempo para perceber isso, a gente vê nos nossos pacientes o quanto a medicação é apenas um pequeno detalhe ou às vezes nada, comparando com todo o cuidado daquele paciente. Às vezes a pessoa gera uma expectativa muito grande no remédio, no medicamento, mas o paciente não responde da forma como na expectativa que a gente tem. Às vezes tem muito efeito colateral, não consegue continuar com o remédio. Às vezes busca, assim, não mostra uma resposta como a gente gostaria realmente que tivesse. E a família se angustia com razão, nós também como profissionais nos angustiamos com razão. E a gente pensa, o que eu posso fazer por essa pessoa? Usar donepezila? Usar memantina? Testar o canabidiol? Tantas coisas. O que a gente pode fazer, né? E aí eu venho me deparando com pacientes que vêm me ensinando coisas que me abriram muito a cabeça. Eu estava andando na cidade a caminho de uma visita domiciliar e um fisioterapeuta, colega meu, me mandou o vídeo de uma paciente tocando piano. Na hora eu assustei, porque aquela paciente não conseguia travar nenhum discurso completo comigo no consultório. E isso me marcou muito. Na hora eu parei o carro, liguei para a filha dela e falei, Patrícia, quanto tempo a sua mãe não toca? Ela falou, ai, doutora, você viu o vídeo? Eu falei, vi, que eu quero saber quanto tempo a sua mãe não toca. Ai, tem 30 anos, mas aí por causa dessa pandemia, né, eu resolvi arrumar um tempo, fazer o que eu ocupar o tempo, porque ela fica muito angustiada, e a gente mora em apartamento. E tinha 30 anos que a paciente, que essa pessoa, que essa idosa não tocava. E ela tocou uma música que relativamente difícil. E eu já sabia que essa paciente, até a gente fez uma live com a filha dela, justamente porque ela pintava lindamente, melhor até do que a própria filha. Tem outros exemplos também, uma paciente que até faleceu recentemente, ela era extremamente agitada, inquieta, inconveniente. Ela adorava, toda vez que eu ia à casa dela, ela falava que chegava um ponto que ela falava assim, que eu falava demais, eu devia ir embora. Às vezes ela não deixava a gente terminar a consulta, mas na hora que colocava ela para sentar e desenhar, ela parava.
ela ficava em silêncio. E ela desenhava e pintava uma figura, uma mandala inteirinha. Era o único momento que alguém conseguia que ela ficasse quieta. Nem a quetiapina, em doses altas, a gente conseguia conter a Dona Maria. Mas na hora que ela ia pintar, ela se sentia conectada. E ela parava, e ela se acalmava. Isso me impressiona bastante como pessoa, como profissional, e me faz sentir pequena diante dessa dimensão que é o paciente. Outro exemplo muito forte para mim é uma paciente também em estágio avançado de demência de Alzheimer. Ela solta alguns sons ao longo do dia. E um dia eu fui lá na casa dela e a filha falou assim: doutora, você faz um relatório para manter a fonoaudiologia? Eu falei: faço, ela está fazendo, você está conseguindo manter pelo plano? Não, eu faço, mas é porque é o seguinte, nem por conta da alimentação, não. Estou conseguindo adaptar bem a alimentação dela. Mas é porque ela fez um desenho aqui que a fono colocou ela para fazer, e eu queria muito que a fono continuasse. Quando eu fui ver o desenho, você não imagina. Eu queria, assim, eu tinha vontade de, na hora, mandar foto para as pessoas terem a prova, para eu provar, né? Porque você não imagina que aquela pessoa era capaz de pintar daquela forma, escolhendo cores, obedecendo todos os contornos. Então, assim, a praxia motora ali era totalmente desproporcional um teste cognitivo. Com certeza, essa paciente não conseguiria, de forma alguma, completar. Ela não completa nem o primeiro item do Mini-Mental, mas ela pintou de uma forma que, na hora, eu não acreditei que era a mesma pessoa que eu estava examinando. Então, essas dimensões do cuidado me fazem ver o quanto é importante a gente ter esse olhar além da doença. E não que a medicação seja desnecessária. Claro que a gente precisa, sim, ter um bom acompanhamento médico, de um bom profissional, para que faça um manejo adequado de medicações. Que faça um diagnóstico correto lá no início, com exames ponderados. Mas essa visão de que o cuidado vai muito além de medicação e que ele pode, sim, nos impressionar de uma forma muito intensa, é o que mais me impressiona. E que me faz perceber o quanto uma pessoa com demência, ela tem muito mais capacidades do que a gente julga que ela tenha. Talvez ela não expresse isso na forma de uma capacidade funcional na sociedade, por exemplo, resolver um problema para a família, resolver um problema social, mas ela pode trazer para a gente uma dimensão como pessoa que talvez a gente se esqueça ao longo da doença. E a gente tem muito como essa cultura pobre de entender o idoso e muito mais a demência, o paciente com demência, como uma pessoa inútil para a sociedade. E se a gente não dar a ela a chance desse cuidado integral, nós não vamos enxergar as capacidades que ela ainda tem e que preservam a sua personalidade e a sua pessoa. Então, o que eu penso que seja uma boa introdução para a demência de Alzheimer é justamente essa discussão, que a gente nunca esqueça de uma boa que a gente sempre priorize uma boa capacidade técnica profissional, mas que a gente não se limite a isso. Medicamento ou exames ou falar sobre os estágios da doença não são maiores do que vivenciar um paciente como sendo único. Leila, vou passar para você. Obrigada.
Olá, primeiro, então, boa tarde para todos. Queria agradecer muito o convite, né? Estar aí, mais do que profissionais respeitáveis, são amigas, são pessoas maravilhosas que desempenham um trabalho lindo. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? Bom, dando continuidade aí na fala da Elisa, tem alguns pontos que eu acho importante salientar. A arte-terapia, ela é uma prática integrativa. Ela é um processo terapêutico que utiliza os processos artísticos, materiais, métodos expressivos, com a finalidade de se criar uma imagem. E essa imagem, ela traz muito da vivência, do sentimento, do inconsciente, de memória, de emocional, de uma série de arquivos que estão ali dentro, né, dentro de cada um de indivíduo, que vem à tona e que a gente consegue, através da arte-terapia, materializar isso, trazer, emergir essa imagem para que a gente fique um tempo com essa imagem e que faça um processo de maturação, um processo de apreensão daquela imagem, para que você se aproprie, compreenda e trabalhe com ela. Então, é uma forma de trazer esse sentimento profundo, esse dom, porque é importante nisso que a Elisa falou, e eu vou dar continuidade, é importante a gente ver o paciente com Alzheimer com o potencial criativo que ele tem, né? Tem alguns graus de comprometimento com a evolução da doença que nos faz, digamos, eu não gosto muito da palavra limitante, né? Isso não é limitante. Eu acho que são desafios que a gente tem que, às vezes, adaptar certas técnicas, certos materiais, para que a gente consiga trabalhar dentro de cada potencial, explorar o máximo dele, para trazer aquele conteúdo. Porque o que acontece com a memória, né? A memória, muitas vezes, ela vai, no idoso, ela vai perdendo um pouco o que a gente chama de âncora, que são referências de memória. Por exemplo, é comum que, num contexto de conversa, ele pergunte para algum dos familiares: cadê aquela casa que ficava ali? Eu me lembro daquela praça, eu me lembro daquele vestido, né? Daquele perfume que eu usei em tal noite, assim, em tal festa. Então, são referências de memória que são muito importantes e que isso vem trazendo um conteúdo muito rico, muito sensível de cada um. É um universo, é um conteúdo interno que ele traz. E com o tempo, com o decorrer da vida, com as atividades e até com a própria doença, isso vai se perdendo um pouco. E é como se ele perdesse certos referenciais que são tão lindos, tão importantes na história de vida de cada um. Então, nesse momento que a gente aplica essas técnicas, a gente consegue trazer esses conteúdos de volta. Então, a gente não se surpreende muitas vezes quando a gente vê um desenho, vê um trabalho artístico que traz esse conteúdo. Aquela casa que estava esquecida na memória, aquela pessoa, aquela roupa, aquele cheiro, aquela comida, enfim, uma infinidade de elementos que fazem parte dele. É necessário a gente ver o paciente com esse potencial criativo, porque eu entendo que o diagnóstico ele tem um impacto negativo às vezes na família. A família recebe já com uma grande preocupação e já fica vislumbrando ali aquele futuro, aquele desfecho, e esquece de viver aquele momento. Então, se sofre muito pelo desfecho e aproveita pouco o caminho até
que isso aconteça e que a gente pode aproveitar ao máximo, até a última gota daquele sentimento bonito, daquela história, porque por trás de cada, ou dentro de cada paciente, há uma história de vida, há um ser representado ali que o trouxe até esse momento e que a gente não pode ignorar. E sendo a arte-terapia uma prática integrativa complementar, ela vai ser associada a todos esses cuidados que a Elisa falou. Tudo é importante. A arte-terapia ela é transdisciplinar, como é o tratamento do Alzheimer. Não tem como a gente focar num ponto só. A gente tem que abordar vários aspectos. E um dos aspectos da arte-terapia, que nesse contexto também é muito importante, é porque a gente consegue criar um espaço de expressão sem que haja o verbal. Você consegue fazer com que aquele paciente se manifeste, que traga aquele conteúdo, aquele sentimento, emoção, sem precisar emitir uma palavra. Apesar de que aqueles que gostam de, às vezes, através da escrita, manifestar isso, né? Em fases que isso permite. Mas, e a qualquer momento, através de uma técnica indicada, a escolha de um material que você faz de forma adequada, você consegue fazer com que aquela linguagem não verbal venha à tona. Você consegue trazer aquele conteúdo. E com isso, você às vezes se surpreende com as produções, como a Elisa mesmo falou, que às vezes vê uma senhora tocando piano, vê um desenho maravilhoso. Então, existem níveis de atenção nesse momento. Então, você pode deixar essa criatividade mais livre, fazendo com que o paciente tenha uma maior, digamos, maiores elementos, uma disponibilidade maior de técnicas e de materiais que ele possa usar, mas com o evoluir, com o passar desse processo, você pode escolher ainda técnicas que você faz com que aquele paciente, às vezes, nos surpreenda. Às vezes a gente se pergunta de onde veio coisas tão lindas numa pessoa que a gente pensou que já estivesse se esquecendo de tudo isso, que já estivesse se desligando desses elementos, né? Então, há vida. Existem projetos lindos que mostram isso, né? Tem um projeto idealizado por uma arte-terapeuta, Cristiane Pomerans, que chama Faça Memória. É um projeto muito bonito. Ela leva grupos de pacientes com Alzheimer ao museu. E aí, através desse contato com a obra de arte, ela usa aquele contato, aquele momento de apreciar aquela obra como um estímulo. E a partir dali, daquela interação com a arte, ela se vale daquele momento, daquela relação com o objeto de arte, para fazer com que o paciente produza um conteúdo dele. E aí, é ele que traz os elementos. Ele é que consegue colocar no papel aquele conteúdo. E através de várias técnicas a gente consegue explorar isso. Cada técnica nos traz algo. E uma das técnicas que tem sido discutida como um efeito muito positivo nesses pacientes é a colagem. A colagem tem sido proposta como uma forma, primeiro, que é um processo mais simples, não é tão difícil em termos operacionais. É claro que você pode trabalhar a colagem com vários elementos, com vários materiais. E você pode partir de materiais mais simples, mais fáceis ao toque. Você pode explorar texturas para até desenvolver mais uma cognição também. Então, você pode utilizar de diversas variações ali para você explorar mais ainda o potencial. Mas o que a gente tem observado é que tem estimulado um potencial criativo muito grande.
E mesmo numa fase, digamos assim, que o paciente está mais evoluído na doença e que tenha algumas restrições ou que há necessidade de algumas adaptações, a gente pode trabalhar com contornos. Por exemplo, a importância do paciente de entrar em contato com o próprio corpo. É muito importante isso, porque com o próprio envelhecer, a gente vai distanciando um pouco do nosso corpo. E nesse processo de Alzheimer, há um distanciamento, uma perda ainda maior. Então, a gente pode trazer esse corpo de novo, através de um contorno para ser preenchido, de uma foto, né? As fotografias despertam trabalhos lindos também, que despertam em cada paciente a história de vida, os laços afetivos. Então, você consegue trabalhar tudo isso, você consegue trazer esses elementos. Os fios, as linhas, o tecer, o tiar, o bordado. Quantas técnicas são importantes para a gente desconstruir e construir como um mosaico. É possível trabalhar um mosaico com aquele ajuntar, aquele perceber aquilo que está em cacos, desorganizado, em desordem, e trazer para uma ordem concreta, que cada paciente vai saber diante das suas possibilidades, do seu potencial criativo, mas sempre lembrando que ele tem capacidade de produzir. E isso reverte numa autoestima e num bem-estar muito grande. Quando se trabalha em grupo, o próprio grupo, às vezes, ele reforça isso. Quando trabalha individual, o vislumbrar daquele paciente diante daquele trabalho, daquilo que ele produziu, que ele fez, isso tem um significado enorme. Então, isso que a Elisa falou, quando é que ela tocou a última vez? Quando é que ela desenhou a última vez? Se isso for colocado para o paciente de alguma maneira, isso vai ter um reforço muito importante. Foi ele que produziu. Quando a gente fala daquelas referências que vão ao longo da nossa história sendo perdidas, né? Aquelas imagens da praça, de um sentimento, de um objeto que tanto significou na vida, quando ele consegue representar aquele objeto num papel, numa argila ou em qualquer outro material e ele tem aquela expressão ali na frente, eu fiz, eu trouxe, eu materializei aquela memória, isso é muito importante. Isso traz para ele um reforço, uma capacidade que a gente às vezes acha que isso não, que passa despercebido, mas não passa. O fazer já é algo importante. O vislumbrar, o apreciar também. E o papel do arte-terapeuta nesse processo é intermediar esse processo todo criativo e fazer com que aquela imagem, aquele símbolo que foi trazido naquela oficina, através daquele material, daquela técnica, o que ela vai trazer? Aquele símbolo significa o quê? O que ele está querendo me dizer? Através de uma linguagem imagética, de uma linguagem não verbal, ele nos fala, ele traz isso. Outro dado importante também, que a gente às vezes acha que é uma coisa tão pequena, mas que tem um valor imenso, é o olfato, é a nossa memória afetiva. Às vezes, o cheiro da chuva, um cheiro de um tempero, um perfume, um contato que seja com algo relativo ao olfato, ou então ao sabor, o sabor de um alimento. Como isso é importante, como isso desperta dentro de cada um aquele sentimento. Então, isso tudo são técnicas, são meios de mostrar para a gente que ali tem vida, que ali tem imagem, tem memória, tem sentimento. Então, a arte, ela é cognição.
você vai ver, você vai ter atenção. E se ela é prazerosa, se ela traz o paciente para aquele setting ali, que ele se envolva e que ele faz aquilo com satisfação, ele tem atenção. Até a dor a gente consegue controlar por um meio artístico. Às vezes o paciente está resistente, não quer nem, não, hoje não, estou com dor, hoje não estou bom. E às vezes ali 10, 15 minutinhos que você faz de atividade, que ele se envolve, que desperta nele aquele prazer, aquela satisfação, não tem dor, não tem preocupação, não tem mais nada que limite. Porque nós estamos indo lá no fundo, nós estamos conseguindo acessar. É como se conseguíssemos, através da arte, abrir uma caixa de grandes e lindas surpresas que são despertadas naquele momento. Então, eu acho, Elisa, Ana e todos presentes, que a gente não contar com esse recurso nessa fase, nesse processo, é a gente desperdiçar esse momento, esse potencial, todo esse tesouro tão valioso que está ali guardado e que a gente só vai conseguir através desse tipo de envolvimento. Que às vezes a gente pensa assim, não está falando mais, não está se recordando de quem eu sou, já não sabe aonde ele está, já não reconhece os objetos, mas a gente se esquece que ali tem emoção, tem sentimento, guardam ali memórias e tem uma história de vida tremenda ali dentro, guardada, que é como a gente tocasse ali naquele ponto e a gente conseguisse despertar e aquilo tudo vem à tona. E é um processo lindo isso, é um processo bonito para a gente que assiste, para a família. Muitas vezes a gente pode envolver a família, a gente pode envolver o cuidador nesse processo todo, né? Que se torna ainda mais extensivo, porque tanto o diagnóstico como a condução da doença, ela atinge outras pessoas. Não é uma doença que atinge só aquele paciente, né? Ele estende uma área, ele consegue ter um alcance muito grande. Então, é importante que a gente não se esqueça de toda essa área envolvida, né? Não esqueçamos dos cuidadores, não esqueçamos da família, que a gente pode envolver, a gente pode fazer aquele trabalho individualizado, você pode estar ali próximo, mas em algum momento aquilo traz aquele conteúdo todo, como eu estou percebendo o meu pai que está com Alzheimer, como eu estou percebendo a minha mãe, como que eu posso colocar os meus sentimentos ou trazê-los à tona, como eu lido com essa situação melhor, porque quando a gente internamente elabora esse processo e lida bem com ele, a gente consegue também enxergar no outro esse potencial. Porque às vezes as famílias não conseguem ver isso porque elas também estão feridas, elas também estão atingidas por aquilo. E às vezes é muito difícil, naquele caos todo que se instala, ver a luz, ver uma saída, ver algo de bom surgindo ali naquele momento. E a gente tem que ter esse entendimento, que a família ela está envolvida. E a gente às vezes se esquece disso e exige. Olha, tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser forte, tem que suportar, tem que resistir. Mas às vezes a gente não resiste, mas está junto. A gente está suportando, mas está suportando chorando junto, colocando emoção para fora. E isso é lindo, isso é lindo. É amor que tem ali, são sentimentos que estão permeando tudo aquilo que está em volta. Então, é uma forma de afeto, é uma forma de expressão de sentimento, é colocar a história de vida, não só daquele indivíduo, mas a história de todas aquelas pessoas que estão ao redor, que fizeram parte dessas relações. É uma forma de unir. Eu vejo a arte-terapia nesse contexto como uma forma de abraçar
essa família, esse cuidador, esse paciente, e mais do que isso, acolher aquela dor, acolher aquela história e colocar, conseguir pôr luz de beleza, de brilho. Eu falo que é jogar glitter ali, sabe? Aquela luzinha colorida, bonita, que vai sair dali de dentro. É como se fosse o pozinho de pirlim-pim-pim mesmo, que você consegue jogar ali e aquilo sai em forma de luz, em forma de coisas lindas, que a gente tem que entender que existe ali dentro. É um desperdício a gente não conseguir despertar na família, no paciente, na equipe que atende, que ali tem muita coisa a ser feita. Tem muita memória, tem muito sentimento, tem coisas lindas para emergir, né? Então, eu vou finalizar, não quero estender muito, e queria só dizer que existem formas, e a arte-terapia, ela é integrativa, ela deve ser associada a todas as formas de cuidado, e que pode fazer com que esse paciente, apesar de a gente não conseguir controlar ou curar essa doença, a gente pode sim transformar os dias daquela pessoa, e a alegria, melhorar todo aquele sentimento que envolve aquela família, especialmente aquele paciente. Eu acho que esse é o grande benefício da arte-terapia nesses pacientes, resgatar essa memória, esse tesouro que está ali dentro e transformar isso como uma forma de luz, é cuidar no seu sentido integral. Acho que é isso. Lindo, Leila. Aí, não, vocês duas, né? E assim, né? A gente vai vendo a emoção, vejo a Maria Olívia ali bem emocionada. A mãe da Maria Olívia, gente, ela cantava lindamente, ela tinha uma voz linda, sabe? Ela foi professora, educadora, sabe? E ela tinha, né, essa questão da música muito viva dentro dela, idealizou muitas coisas, educou muitas crianças, formou muitos médicos que hoje, né, trabalham aqui. E ela cantava, e ela tinha já uma síndrome demencial, estava já numa fase já moderada, ainda conseguia executar alguns comandos, né? Mas na música ela se soltava, ela era plena. E é esse resgate, né? E é esse resgate que a gente tem que buscar, não é? Com terapias integrativas, porque muitas das vezes a gente fica focado que aquela pessoa tem que fazer, tem que lembrar, tem que ser capaz de fazer o que ela fazia, né? Então ela tem que continuar dando conta de tomar os remédios, de cuidar do dinheiro, de cuidar da própria vida, de viajar sozinha, afinal de contas ela foi uma pessoa que deu conta de fazer isso a vida toda. Então eu quero que a pessoa faça aquilo que já não é mais possível, e às vezes eu deixo de tentar resgatar, né, algo que é possível. E a finalidade desse encontro hoje é mostrar aquela pessoa continua ali. Ela está ali. Resgatar o presente, né? Exatamente. Exato. E eu posso ter momentos lindos, momentos mágicos, como a Elisa teve, né? De alguém que não sentava ao piano, fazia 30 anos e foi capaz de tocar uma música, independente da complexidade, ainda foi uma música difícil, mas ela foi capaz de tocar. Ela foi capaz, alguém foi capaz de desenhar, de pintar. Eu tive recentemente uma paciente que infelizmente também faleceu, ela pintava cerâmica, né? A filha dela falou que talvez até estivesse por aqui, e aí eu tive fazendo uma visita domiciliar a ela, né? E vi umas xícaras de idosa, eu falei, eu quero uma xícara dessa. E mesmo ela tendo já um declínio, ela programou, ela fez essas xícaras para mim, eu ainda não as recebi, vão estar no meu consultório, mas ela foi capaz, com a ajuda da professora de pintura, de repetir, de replicar aquelas xícaras. Então, é muito importante que a gente lembre disso. Existe uma pessoa, essa pessoa que tem um significado
para cada um de nós, é a mãe, é o pai, às vezes, né, a avó, o avô, a essência está ali. É como você Ali, falou, presente. Leila, uma foto, resgatar uma história, sabe? Eu tive durante anos uma paciente que ela abordava a oração de São Francisco. Aí a filha às vezes queria que ela abordasse outras coisas, no começo a gente tentou, mas, gente, é a oração de São Francisco, deixa ela abordar. É ela, né? E eu conseguia ver o declínio da doença dela pela oração, porque depois começava a faltar letras, palavras, entende? Mas ela foi bordando, até que não conseguiu mais bordar. Mas isso conta para a gente alguma coisa. E é esse resgate, Claro. é esse olhar que a gente tem que lançar. Eu não vou conseguir, muitas das vezes, trazer aquelas atividades que aquela pessoa desempenhava, mas eu vou conseguir outras. Eu posso resgatar Uhum. outras. E isso é extremamente importante. Eu vou pedir que quem quiser, eu estou vendo aqui que tem aqui no chat algumas perguntas. Eu queria registrar aqui a Associação Brasileira de Alzheimer, né? Nós temos 2 membros que estão presentes na nossa live, o presidente e a vice. O presidente é o senhor Gerinaldo e a vice é a senhora Estela. Falar para vocês que existe, né, a Associação Brasileira de Alzheimer, a seção Goiás. Vou me permitir falar o telefone, tá? É o 62 981 25 80 22. A Associação de Alzheimer, ela tem reuniões na última quinta-feira do mês no auditório do Hospital Estadual Alberto Rassi. Agora, né, com a pandemia, essas reuniões não estão acontecendo, mas é uma associação que tem no Brasil todo, Goiás tem uma regional, e ela tem como finalidade esse trabalho com os familiares, com os cuidadores, né? A nível de informação, de troca de experiências, e é um trabalho muito importante, né? E eles até, inclusive, a gente tem aqui algumas perguntas, uma delas a Leila já respondeu, que é como a arte-terapia pode ser empregada, né, nos pacientes com demência avançada que já têm uma dependência. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, é o que você disse, a Elisa disse, e eu reforço. Quer dizer, eu não gosto, é claro que nós compreendemos o processo como um processo evolutivo, mas eu acho que tem sempre 2 formas da gente ver cada processo que acontece. Tem perdas? Sim, vão haver perdas, mas a gente tem como, ao longo do tempo, ir adaptando. Existem técnicas mais apropriadas, existem meios para que a gente continue de alguma forma acessando algum conteúdo, sentimentos, emoções, porque a vida está ali presente. Eu costumo dizer que às vezes a equipe vive no passado, a família vive no passado, aquilo que ele era, aquilo que ele representou, aquilo que ele foi, e se esquecem do presente, de viver o presente. Então, eu acho que eles vivem no passado com projeção no futuro. Há uma ansiedade imensa. O que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui 6 meses, daqui a 1 ano? Mas o que eu estou fazendo hoje com meu pai, com a minha mãe? O que eu posso fazer? Então, há sempre uma possibilidade. Sempre. Eu vejo assim. Outra pergunta que foi feita, Leila, é com relação a algum projeto, né? Você falou desse projeto que existe de levar pacientes com demência, né, ao museu, né? Isso é um Mais projeto. Existem grupos, né, de atendimentos a idosos que são trabalhados aí em grupos ou individualmente, dependendo do contexto ou das possibilidades de cada entidade, né? Mas esse projeto, faça memória, depois se vocês quiserem conhecer um pouco mais dele na internet, é um projeto muito lindo, porque realmente envolve a arte como um estímulo maior para esses pacientes, mas existem. E fora do Brasil, isso já está sendo muito utilizado. Tem museus que estão contratando arte-terapeutas para trabalhar com idosos
para receber essas pessoas, porque realmente tem aumentado essa necessidade. Então, digamos assim, um meio, né, de linguagem que é muito acessível a eles, e existem alguns projetos muito bonitos, que depois a gente pode enumerar e tudo, para a gente localizar melhor. Eu não sei se a Elisa conhece, mas assim, eu particularmente não conheço assim em Goiás um projeto específico, né, para se trabalhar com pacientes com demência. De repente é algo que a Não, eu gente, também não né, conheço. que de repente é também algo não que conheço. possa ser nem em instituições de longa permanência. Eu sei que algumas instituições elas têm musicoterapeuta O e as, profissional. né? E o Sim. profissional vai, presta algum atendimento. Foi uma outra pergunta que foi feita, né? Como é que a arte-terapia podia contribuir, dizendo que muitas vezes o paciente que está em clínica, em casa de repouso, é muito caro, então como é que isso poderia contribuir para suprir essa defasagem, né? E eu acho que, por enquanto, isso ainda é utopia, né? A É. gente está começando a experienciar isso, né? A gente precisa fortalecer essas terapias integrativas, Uhum. mostrar que elas são, sim, uma forma de tratamento não farmacológico, porque a gente tem que desconstruir um pouco desse cuidado pautado só no remédio. Só. O medicamento, ele faz parte, é uma estratégia do tratamento. Mas a gente sabe, né, que o cuidado ele é muito mais amplo, ele inclui, né, uma diversidade de técnicas, de terapias, e que são extremamente eficazes, até porque nas fases mais avançadas, o que a gente faz na geriatria é desprescrição, porque esse paciente está ficando mais frágil, Exatamente. esse paciente está mais dependente, a pressão desse paciente muitas vezes ela faz cair, a glicemia, porque normalmente ele já mudou a maneira de se alimentar, essa glicemia faz cair, ou então ele está tão frágil que escolheu alguns alimentos que já não quer outros, perdeu massa muscular, e se eu ficar controlando de forma rigorosa todas as alterações, eu não vou ter nenhum objetivo e, pelo contrário, vou trazer para esse paciente uma experiência muito pior com os meus medicamentos. Então, com a tendência, né, Elisa? A gente vai Sim. desprescrevendo o paciente, então a gente tem que encontrar outras maneiras de continuar cuidando, de seguir cuidando, E né? assim, a falta dessas, eu vejo a falta desses projetos com demência, a gente está falando em demência, reflete o quanto a nossa sociedade não olha para as capacidades do idoso em geral, né? Então, a falta desses projetos mostra a nossa pouca atuação pouca valorização das capacidades da população idosa. Nós estamos Sim, sim. envelhecendo, E nesse é uma contexto, realidade, mas a gente não acolhe, né? A gente não tem projetos para valorização das capacidades dos idosos. Claro que a demência de Alzheimer, ela, na maioria das vezes, vai acontecer no paciente idoso, né? E isso reflete como a gente não tem esse olhar para as capacidades. E isso que a doutora Ana falou é muito importante, porque, na verdade, a gente, às vezes, o médico veste essa capa de remédio, né? Veste a capa da farmácia, para a pessoa busca o médico pensando no remédio. E o geriatra, muitas vezes, a maior atuação dele no paciente idoso, especialmente o idoso frágil, é a redução daquilo que está em excesso. É buscar uma prescrição otimizada, individualizada, e muitas vezes isso vai partir da desprescrição, né? Da redução da carga de medicamentos e da valorização das terapias não farmacológicas. Nesse contexto também, há uma confusão muito grande em relação da arte-terapia com a terapia ocupacional. As pessoas às vezes confundem esses dois profissionais e são profissões distintas, apesar de haver aí uma interseção, existirem, a arte pode ser utilizada, né? Mas a finalidade
e os métodos são diferentes. Então, isso também culturalmente tem trazido, eu digo que uma certa dificuldade até ao acesso à arte-terapia. Muitas vezes, algumas instituições têm o terapeuta ocupacional e ele pensa assim, não precisamos de arte-terapeuta porque nós já temos um TO. E o ideal são todos os profissionais, porque eles também são importantes nesse contexto, até para trabalhar essas habilidades, para trabalhar o dia a dia daquele paciente. Então, eu acho que isso traz um pouco de confusão e talvez isso dificulte também o acesso do arte-terapeuta nesses serviços também, que é uma coisa a ser considerada. Sim. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, e até faço um chamado para o pessoal da Abras, é que a gente precisa entender assim, o quanto heterogêneo é, né? São, né, os nossos idosos, quanto heterogêneo é o envelhecimento. A gente tem idosos que vão envelhecer das formas mais diferentes. E aí a gente tem que lembrar também que hoje a gente vê, às vezes, a dança, né? Então, alguns idosos, quando eu fazia ambulatório no HGG, que é uma população que a gente sabe, né? É uma população mais carente, então eles achavam o máximo ir para o forró, né? Fazer às vezes aquelas viagens para Caldas Novas, eles super curtiam aquilo, né? Era um lazer, era a dança, era a música, às vezes os grupos de algumas senhoras com trabalhos manuais, ok. Mas o idoso que muitas vezes que teve, né, um intelecto um pouquinho mais desenvolvido, e a gente tem muitos idosos, né, que nós atendemos, que têm curso superior, foram formados, e que muitas vezes, para eles, esse tipo de atividade, eles nunca fizeram, eles nunca gostaram, eles não vão interagir. Então, eram pessoas que pintavam, eram pessoas que tocavam, né? E a gente vê o quanto que isso, às vezes, vai sendo esquecido. Né? Pessoas que falavam línguas, eu tenho uma paciente minha que agora ela fala francês. E aí a filha traduz. Recentemente eu tinha uma que ela ia na consulta e falava alemão, ela era a língua mãe dela e ela falava alemão. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar dessas pessoas e eu acho que falando ali para a Abras, para o senhor Gerinaldo, vocês como uma associação começaram a motivar, já que não existem às vezes projetos, já que esses profissionais não estão inseridos, talvez como associação vocês têm várias pessoas, né, que estão aí na Abras, vários cuidadores, familiares, né, para motivar que os órgãos, né, que possam promover essas mudanças, esses projetos, essas inserções, eles comecem a olhar para essas necessidades, né? Incluir o arte-terapeuta, né, o musicoterapeuta, as terapias integrativas como um todo, né? Eu sei que o HC tem um trabalho muito bacana, mas não é específico no paciente com demência, é para dor, né? Eles têm um ambulatório de dor, com técnicas integrativas, mas eu acho que olhar para esse idoso e entender que ele é complexo, que é heterogêneo, é fundamental. E isso vai trazer um conforto para a família, Sim. Porque a gente fala muito, vamos usar distratores, vamos tentar preencher, né, a vida desse paciente, o tempo ocioso que ele não tem nada, então ele vai mexer no armário. Ele vai arrumar e desarmar armário. Ótimo. É excelente fisioterapia. É ótimo. É uma terapia ocupacional fantástica. Eu, às vezes, até brinco. Vou levar lá para casa, porque lá está precisando de arrumar armário. Porque, às vezes, aquilo irrita o familiar porque mexe. Mas ele precisa fazer alguma coisa. Ele vai olhar para o teto o dia todo, esperar o horário de tomar o remédio. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. Então, eu acho que a gente precisa muito, muito, muito de motivar essas mudanças. Elisa, você quer falar mais alguma coisa? Eu, Elisa? Elisa, você, Leilinha? Eu penso que só quando a gente vivencia... Elisa. Eu penso que quando a gente vivencia... Isso. Eu penso que quando a gente vivencia esse cuidado, a gente foge da nossa zona de conforto como profissional e a gente consegue, se permite ver além, buscar a história dessa pessoa, buscar escutar a família,
a gente se permite cuidar melhor, a gente dá a essa oportunidade de melhor cuidado. E a gente só vai poder propor essa dimensão maior do cuidado e olhar além da doença se a gente se permitir. Porque no dia a dia, na nossa correria, e eu falo como médico, se a gente fazer um quadrado, né, e ficar nesse quadrado, né, doutora Ana, do que a gente vai fazer, de remédio, de que é a doença, eu estudei para isso, claro, isso é extremamente importante. Mas se a gente não se permitir sair da zona de conforto e buscar a história dessa pessoa, a gente não vai oferecer para ela além do que o impacto de uma doença neurodegenerativa, incurável e que gera sofrimento. E aí eu penso que a demência, o Alzheimer, ela sempre é sinônimo de sofrimento. Sofrimento porque aquela pessoa daqui a um tempo não vai te reconhecer mais. Sofrimento porque às vezes ela é agressiva ou porque ela é apática, o quanto a apatia choca, o tanto que a apatia massacra o cuidador que cuida e que quer uma expressão de afeto, né? Então, se a gente não se permitir olhar além da doença, a gente não vai oferecer um cuidado integral e humanizado para essa família. E talvez cada um tenha o seu objetivo. Para uns, se completa dessa forma, né? Eu vou para casa e fico tranquila. Para outros, ver a dimensão dessa pessoa e permitir que traga, por exemplo, para a gente essa gratidão, como, por exemplo, a xícara que a doutora Ana nunca mais vai esquecer e que vai guardar. O vidrinho de uísque de 100 anos da minha paciente que mandou para mim, eu nunca bebi uísque, mas ela sempre fala para eu experimentar, mas eu resolvi deixar no consultório para ela ser essa lembrança. Pacientes que falam coisas para a gente que a gente não imaginaria. Paciente que às vezes, uma paciente de Alzheimer que eu tenho, se a gente olhar o rosto, é inexpressivo, mas ela conseguiu sorrir. E aquilo para mim foi tão bonito, eu vê-la. A filha falou assim, nossa, doutora, ela está tão inexpressiva. E na hora que eu fui conversar com ela, eu cheguei perto dela e ela sorriu. Se a gente não se permitir sentir essas coisas, a gente vai ficar na zona de conforto, talvez isso complete alguns profissionais, mas outros, se a gente se permitir enxergar e escutar essa história, a gente se sente muito mais gratificada, porque essa família fica grata e você se sente um ser humano de verdade que está contribuindo para o enfrentamento daquela jornada com a família, né? Então, eu penso que o grande desafio é esse. Por trás de uma doença existe sempre uma pessoa. Ai. Leilinha, a gente está caminhando já, né? Vamos encerrando. Leilinha. Para encerrar, eu queria só deixar essa mensagem, né? Eu acho que o paciente, a gente tem que fazer essa pergunta, né? Aonde que ele ficou esquecido, né? Quer dizer, ele ficou esquecido aonde em mim, que não estou enxergando esse potencial criativo, que eu não estou percebendo esse sentimento, que eu não estou compreendendo que ele é capaz de criar, de transpor, de colocar esses conteúdos, né? Então, eu acho que é ter essa sensibilidade, desligar um pouco do que pode acontecer ou do que era do passado e se conectar com o aqui, com o agora e com aquilo que eu posso resgatar ali de afetividade, de envolvimento, de criatividade e de relacionamento, por que não? Né? Às vezes fala, ele não está lembrando de mim, mas ele está ali. Alguma coisa. Mas eu sei que você é meu, né? Eu tenho um paciente que fala muito assim, mas você é meu. Quer dizer, é meu, eu tenho algum vínculo com você, né? É nesse sentido que eu faço a pergunta, né? Aonde que ele ficou esquecido, né? Então, é uma reflexão, é isso. Então,
Elisa, você quer fazer mais alguma consideração? A gente vai estar caminhando para encerrar. O presidente da Abras tentou colocar alguma coisa para eu ler, mas eu não consegui ler, pedi para que ele Eu também colocasse não no consegui chat. ler. Ele está dizendo que a associação participa dos conselhos estaduais, municipal tanto de Goiânia quanto Aparecida de Goiânia, né? A gente, nessa live, nosso intuito é cuidado, né? Resgatar a biografia, estratégias de cuidado, de conforto, de melhor assistência ao paciente. A gente sabe o quanto essas famílias precisam, não esqueça. Ah, sim, ele quer que eu repita o telefone. Agora eu consegui, seu Reinaldo, ó. O telefone da Abras, então, né? Associação Brasileira de Alzheimer, da Seção Goiás. O telefone, então, é 62 981 25 80 22. Tá bom? Tá? Espero que dentro em breve a gente volte para as reuniões, né? A pandemia deve estar deixando muita gente aí com saudade, com vontade do encontro, mas agora a gente sabe que esse isolamento, esse distanciamento ainda é necessário justamente porque a gente ama, porque a gente precisa cuidar. Eu quero agradecer imensamente as pessoas queridas que eu fui vendo aqui na tela, Maria Olívia, Tereza, Cristina, Beth, estou falando aqui porque são pacientes, né? Agradecer mais uma vez ao nossa organização social, em nome do Dr. José Cláudio, né? Agradecer ao IDETEC a oportunidade por acreditar sempre, né, no trabalho, nessa orientação, na educação para as pessoas, né? Levar a informação é sempre muito importante e acho que nosso papel também é esse, né? Nosso papel estar aqui abertos, tentando falar sempre, buscar muitas vezes, né, novas estratégias de cuidado, como a arte-terapia, na inclusão aí, novamente, né, dessas pessoas que precisam ser resgatadas, né? O paciente com demência, ele precisa ser resgatado. A gente tem que pensar aqui que as pessoas vão viver, às vezes, 10, 15, né, anos, às vezes até mais, dentro desse processo de demência. E se a gente só for colecionar as perdas, a gente não vai ver a beleza, né? A beleza do momento, a beleza da vida, e depois a gente vai sentir muita saudade. Né, Maria Olívia? Eu sei que você curtiu muito, viu? Então, eu quero agradecer a Leila, agradecer a Elisa, pessoas que eu respeito, que eu amo muito, parceiras, e que a gente siga, olha aí, que a gente siga, né, dentro dessa proposta e que a gente faça uma legião muito grande de pessoas, né, que sabem respeitar o outro e, principalmente, dar amor, resgatar amor. E a arte-terapia faz isso, né? É um resgate. É um resgate. Exato. Eu queria agradecer também por trazer esse tema, né? Por ter esse espaço. Eu acho que há uma sensibilidade muito grande da equipe do HGG nesse sentido, de perceber a real necessidade, né? De despertar para essas técnicas. Muito obrigada, Ana, obrigada, Elisa, e agradeço a todos os participantes. Obrigada, Leila. Obrigada, doutora Ana, minha parceira, minha mãezona aqui do HGG. Obrigada. E é igual, como eu falei no início, quando a gente está bem acompanhada, a gente fica tranquila e deixa fluir, né, Leila? A Leila fala de um jeito que vai fazendo a terapia com a gente, né? E aí a gente vai sentindo. Bom demais. Me convida mais vezes, Leila. Bom, não sei se a Wagner, não sei se a Wagner está na sala, né? Obrigada, Wagner. Olha, tá dando super certo essa sua ideia dessas lives, viu? Acho que o HGG talvez foi a primeira instituição aí que está trazendo, né? Já que não tem jeito de fazer na tenda, na praça, né? A gente faz online, a gente faz aonde tiver, né, não? Essa é a Wagner, gente. Fala aí, Vaguinha. Quero agradecer a vocês por ter aceito o convite. Foi muito lindo, muito emocionante ouvir falar, Leila. Você traduziu exatamente o que a gente esperava. Muito obrigada mesmo de coração, viu? Em nome do IDETEC, em nome do HGG, agradeço imensamente por essa oportunidade de ter vocês aqui conosco. Muito obrigada, Deus abençoe. Então, para todo mundo, viu, gente? Uma boa noite, tá? Uma boa noite, que fiquem todos em paz e todos bem. Isso. Beijos.